Aviso importante. Este documentário tem fins educativos e busca mostrar a verdadeira vida e cultura da Noruega, com respeito às tradições locais. Quando ouvimos falar da Noruega, logo nos vem à mente imagens de fiordes gigantescos, auroras boreais mágicas e um dos países mais ricos e organizados do mundo. Mas, será que essa imagem perfeita é mesmo o retrato do dia a dia norueguês? Ou estamos só vendo o lado instagramável da história? Neste vídeo, a gente vai além do turismo de cartão postal. Vamos descobrir costumes que surpreendem qualquer estrangeiro, curiosidades que quase ninguém comenta, e até algumas polêmicas que dividem opiniões entre quem visita e quem mora por lá. Então se prepara, porque vem aí uma viagem diferente pela Noruega, com verdades que vão abrir sua mente, hábitos que vão te chocar e histórias que talvez façam você querer se mudar para lá, ou nunca colocar os pés nesse frio. Já sabe, né? Deixa aquele like que ajuda demais e bora embarcar nessa jornada cheia de descobertas. Agora sim, vamos pro vídeo. Mas antes de mergulhar nesse país fascinante, permita-me te mostrar onde ele está localizado. A Noruega está localizada no norte da Europa, na Península Escandinava. Faz fronteira com a Suécia a leste, e lá no norte ainda toca um pedacinho da Finlândia e da Rússia. Ao oeste, é banhada pelo Mar da Noruega e pelo Oceano Atlântico Norte. E é justamente isso que dá origem aos fiordes espetaculares que o mundo inteiro admira. O país tem cerca de 385 mil quilômetros quadrados de área, tornando-o um dos maiores em extensão da Europa, apesar de sua população relativamente pequena. Grande parte do território é composta por montanhas, florestas, glaciares e ilhas, o que explica a baixa densidade populacional e a preservação de suas belezas naturais. Atualmente, a Noruega abriga pouco mais de 5 milhões e 500 mil de habitantes. A maioria vive ao longo da costa sul e em algumas cidades maiores, já que o interior montanhoso e o extremo norte têm condições climáticas mais rigorosas. Essa distribuição populacional ajuda a manter paisagens praticamente intocadas e cidades com excelente qualidade de vida. A Noruega é constantemente lembrada como um dos melhores lugares do mundo para se viver, e isso não é exagero. A qualidade de vida é altíssima, com baixos índices de criminalidade, forte rede de proteção social, contato constante com a natureza e uma organização política transparente. A expectativa de vida está entre as mais altas do planeta, girando em torno de 83 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e isso se deve à boa alimentação, prática de exercícios, sistema de saúde de qualidade e também ao suporte social. Até os idosos mais velhos têm bons índices de alfabetização, porque o país investe na educação há décadas e mantém programas de aprendizagem contínua para adultos, garantindo que mesmo pessoas com mais de 70 ou 80 anos consigam acompanhar a sociedade moderna, seja lendo, escrevendo ou até usando tecnologia. A capital da Noruega é Oslo, localizada no sudeste do país, às margens do fiorde de Oslo. A cidade é o centro político, econômico e cultural da nação. É considerada uma das capitais mais caras do mundo para se viver, principalmente por causa do custo da habitação, da alimentação e dos serviços, que refletem os altos salários e o elevado padrão de vida do país. Mas Oslo tem um papel fundamental. Concentra os principais órgãos de governo, é sede do Prêmio Nobel da Paz, reúne as maiores empresas e também é um polo de inovação, cultura e arte. A cidade funciona como o coração da Noruega, conectando tradição, modernidade e sustentabilidade, já que é também uma das capitais mais verdes e sustentáveis da Europa, com áreas enormes de florestas e parques integrados ao espaço urbano. Mas para você entender o país de hoje, vale um recorte rápido da história. A Noruega tem raízes vikings, passou séculos em união com a Dinamarca e viveu um ponto de virada em 1814, quando os representantes reunidos em Eidsvoll adotaram a Constituição, uma das mais antigas ainda em vigor no mundo. Depois veio a união com a Suécia e, em 1905, a independência plena. No século XX, o país sofreu a ocupação nazista durante a Segunda Guerra e, no pós-guerra, consolidou um Estado social robusto. Esses marcos moldam muito do modo de vida norueguês atual. A Noruega pode até parecer um país homogêneo quando a gente olha de fora,
mas na verdade ela tem uma diversidade étnica interessante, marcada pela sua história e pelas migrações recentes. A maior parte da população é formada pelos noruegueses étnicos, descendentes de povos germânicos e nórdicos que habitam a região há séculos, com uma forte herança viking. Mas existe também um grupo bem importante e muito antigo, chamado Sami, que vive principalmente no norte da Noruega, espalhados pela Lapônia, que também se estende pela Suécia, Finlândia e Rússia. Os Sami têm língua própria, cultura de criação de renas, vestimentas coloridas tradicionais e ainda hoje lutam por preservar sua identidade diante da globalização. Além deles, há comunidades de imigrantes que cresceram bastante nas últimas décadas, vindos principalmente do Paquistão, Somália, Polônia, Suécia e Lituânia, o que trouxe novas culturas, religiões e hábitos para o país. Isso significa que a Noruega atual já não é feita apenas de nórdicos loiros, mas também de uma mistura multicultural que dá outra cara para cidades como Oslo. A língua oficial é o norueguês, que possui duas formas escritas, bokmål e nynorsk. Ambas são ensinadas nas escolas e usadas em documentos oficiais, refletindo a diversidade cultural e histórica do país. Apesar disso, o inglês é amplamente falado, especialmente nas áreas urbanas, o que torna a comunicação mais fácil para estrangeiros. No que diz respeito à religião, oficialmente a Noruega tem uma ligação histórica com o cristianismo luterano. Até 2012, a Igreja da Noruega era considerada uma igreja estatal, mas hoje existe uma separação formal, embora ela ainda receba apoio público. A maioria da população ainda se identifica como cristã luterana, mas o curioso é que o país é extremamente secularizado. Grande parte das pessoas não é praticante, e muitas só entram em igrejas para casamentos, funerais ou ocasiões especiais. Nos últimos anos, o número de ateus e agnósticos cresceu bastante, e a Noruega é considerada uma das sociedades menos religiosas do mundo. Ainda assim, com a chegada da imigração, religiões como o islamismo e o catolicismo também passaram a ter presença mais visível, principalmente em áreas urbanas. O sistema educacional norueguês é outro pilar do sucesso do país. A educação básica é obrigatória dos 6 aos 16 anos e totalmente gratuita, incluindo material escolar e transporte em muitos casos. O ensino é focado em desenvolver a criatividade, a igualdade e o pensamento crítico, sem aquela pressão exagerada por notas que se vê em outros sistemas. Os professores são muito respeitados e bem remunerados, e há uma grande ênfase em aprendizado prático e no contato com a natureza. A Noruega também oferece ensino superior gratuito nas universidades públicas, tanto para nacionais quanto para estrangeiros, algo que atrai estudantes do mundo inteiro. Além disso, existe um forte programa de bolsas e empréstimos estudantis administrado pelo governo, que garante que praticamente qualquer jovem que queira estudar consiga. Já o sistema de saúde universal, ele funciona no modelo de bem-estar social, ou seja, financiado principalmente por impostos. Todos os cidadãos têm direito a atendimento médico, internações, cirurgias e tratamentos sem custo direto no momento do atendimento. Existe apenas uma pequena taxa anual, chamada copagamento, mas ela tem um teto. Se a pessoa atingir um valor limite durante o ano, os demais atendimentos ficam totalmente gratuitos. Isso garante que ninguém seja excluído. O sistema também é descentralizado, ou seja, os municípios e regiões têm autonomia para gerenciar hospitais e clínicas. É considerado um dos melhores do mundo, mas, como todo sistema público, enfrenta desafios como filas em algumas especialidades. Ainda assim, a qualidade dos serviços, a tecnologia disponível e o fato de ser universal tornam a saúde norueguesa um modelo admirado globalmente. O sistema de transporte da Noruega é um reflexo direto da organização e da preocupação do país com sustentabilidade e qualidade de vida. Os trens, por exemplo, não são apenas um meio de locomoção, mas uma experiência única. A linha que liga Oslo a Bergen é considerada uma das viagens de trem mais bonitas do mundo, atravessando montanhas cobertas de neve, vales e paisagens de fiordes de tirar o fôlego. Dentro das cidades, o transporte público funciona de maneira extremamente eficiente, com ônibus, metrôs e bondes que respeitam os horários e são integrados, facilitando a vida de quem precisa se deslocar.
Como a Noruega tem uma geografia marcada por mares, ilhas e fiordes, as balsas e barcos não são apenas atrações turísticas, mas fazem parte do dia a dia dos noruegueses, conectando comunidades que de outra forma ficariam isoladas. Já nas longas distâncias, especialmente por conta do relevo montanhoso, o transporte aéreo interno tem papel essencial, garantindo que moradores de cidades mais afastadas também tenham fácil acesso às principais regiões. Outro ponto que chama a atenção é a revolução na mobilidade elétrica. A Noruega é o país com a maior proporção de carros elétricos do planeta. E não para por aí, pois ônibus e até balsas elétricas já circulam, mostrando como a transição para a energia limpa não é apenas um projeto de futuro, mas uma realidade presente no cotidiano. A economia da Noruega é um dos grandes exemplos de como um país pode transformar recursos naturais em riqueza estável sem cair na chamada maldição do petróleo. Tudo começou na década de 1960, quando descobriram petróleo e gás no Mar do Norte. Ao invés de gastar sem pensar, como aconteceu em muitos países, os noruegueses decidiram administrar esses recursos com responsabilidade. A grande virada foi a criação do Fundo Soberano Norueguês, em 1990, que recebe os lucros do petróleo e investe no exterior em ações, imóveis e títulos. Hoje, esse fundo é o maior do mundo, com um valor que ultrapassa 1,4 trilhão de dólares. Para se ter ideia, é como se cada cidadão norueguês tivesse centenas de milhares de dólares guardados em seu nome. E o detalhe mais importante, o dinheiro não pode ser usado de qualquer forma. Existe uma regra de ouro que limita o quanto o governo pode gastar do fundo por ano, garantindo que as futuras gerações também se beneficiem dessa riqueza. Outro ponto que dá força à economia norueguesa é a diversificação. Apesar do petróleo e gás ainda serem vitais, o país também investiu pesado em energias renováveis, especialmente a hidrelétrica, que responde por quase toda a eletricidade consumida. A indústria da pesca é outra potência. O salmão norueguês é exportado para o mundo todo. Além disso, setores como tecnologia, navegação, telecomunicações e turismo também contribuem para manter a economia dinâmica. O resultado disso é um dos PIBs per capita mais altos do mundo, aliado a uma sociedade com baixa desigualdade social e altíssimos índices de desenvolvimento humano. Esse modelo só funciona porque a Noruega tem algo raro, uma transparência política quase sem igual. A cultura de confiança é tão forte que qualquer cidadão pode consultar quanto o primeiro-ministro, os ministros ou até mesmo o seu vizinho declararam de renda e impostos no ano anterior. É público e acessível. Essa prática não é apenas um detalhe cultural, mas um pilar para combater a corrupção. A lógica é simples. Se todo mundo pode ver quanto você ganha e paga de impostos, fica muito difícil esconder dinheiro ilícito ou enriquecer de forma suspeita. Isso ajuda a manter o sistema político limpo e a confiança nas instituições alta, algo que falta em muitos outros lugares do mundo. A moeda oficial da Noruega é a coroa norueguesa, NOK, que apesar de o país estar na Europa, não foi substituída pelo euro, já que a Noruega não faz parte da União Europeia, embora mantenha laços econômicos estreitos com o bloco. Enquanto muitos países estão apenas começando a digitalizar seus sistemas, a Noruega já deu um passo à frente. Lá, o uso de dinheiro em espécie está desaparecendo rapidamente. Muitos estabelecimentos nem aceitam mais cédulas ou moedas, priorizando cartões e pagamentos digitais. É um dos países mais avançados do mundo, rumo a uma economia totalmente sem dinheiro físico. Para os noruegueses, a praticidade vem em primeiro lugar. Mas para turistas que ainda confiam nas notas, pode ser um choque cultural. Na cidade de Longyearbyen, localizada no arquipélago de Svalbard, existe uma lei estranha. Ninguém pode morrer lá. Isso acontece porque o solo é formado por permafrost, uma camada de gelo permanente que impede que os corpos se decomponham. Ou seja, vírus e bactérias podem permanecer ativos por séculos. Inclusive, corpos de vítimas da gripe espanhola de 1918 ainda estão preservados no cemitério local. Por isso, quando alguém adoece gravemente, precisa ser transferido para outra cidade do continente para passar seus últimos dias. É um exemplo real de como a geografia e o clima moldam até mesmo as leis da Noruega. Enquanto em muitos países a prisão é vista como castigo duro, na Noruega ela é encarada como um espaço de reabilitação. A prisão de Halden, por exemplo, parece mais um campus universitário. Os presos têm quartos individuais com TV, cozinha, biblioteca, estúdios de música e até aulas de culinária. O foco não é punir, mas preparar o indivíduo para voltar à sociedade.
E o resultado é impressionante. A taxa de reincidência criminal é uma das mais baixas do mundo. A filosofia deles é clara. Tratar os presos como pessoas faz com que eles voltem à sociedade como pessoas melhores. Na ilha de Bastoy, existe uma prisão considerada a mais luxuosa do planeta. Mas calma, não é luxo de hotel, e sim de humanidade. Os presos vivem em casas de madeira coloridas, têm liberdade para andar pela ilha, cozinham a própria comida e trabalham em atividades como agricultura, carpintaria e até cuidar de cavalos. O sistema funciona porque a Noruega acredita que o criminoso precisa ser reinserido na sociedade, e não apenas punido. O resultado? A taxa de reincidência criminal é uma das mais baixas do mundo, cerca de 20%, enquanto em outros países ultrapassa os 70%. Na pequena ilha de Somarøy, próxima de Tromsø, há um costume curioso. Não existem gatos. A justificativa não é oficializada por lei nacional, mas sim por uma regra comunitária. Os moradores defendem que a ausência de gatos protege a vida selvagem, especialmente as aves locais que nidificam em grande quantidade na região. Isso mostra como os noruegueses levam a sério a preservação da natureza, até em coisas que parecem simples para o resto do mundo. A Noruega é praticamente o rei dos túneis. O país tem mais de 1.100 túneis rodoviários, e isso não é por acaso. Com tantas montanhas, fiordes e geleiras, seria impossível conectar as cidades só com estradas comuns. O destaque vai para o Lærdalstunnelen, o túnel rodoviário mais longo do mundo, com 24,5 km de extensão. O mais curioso é que, para evitar que os motoristas fiquem entediados ou sonolentos, ele tem iluminação colorida em alguns pontos que imitam amanhecer e pôr do sol. Parece até uma experiência de outro planeta. A Noruega está construindo algo futurista, o Stad Ship Tunnel, um túnel marítimo gigante que vai permitir a passagem de navios por dentro de uma montanha. Imagina só, um navio de cruzeiro entrando numa montanha e saindo do outro lado como se fosse um carro em rodovia. Isso é necessário porque o Mar de Stad é conhecido por ser extremamente perigoso, com ondas violentas. Quando pronto, será o primeiro túnel do mundo feito exclusivamente para navios. A Noruega abriga um dos trens mais impressionantes do mundo, o Flåmsbana. São apenas 20 quilômetros de trilhos, mas cada metro é de tirar o fôlego. O trem sobe montanhas, passa por cachoeiras gigantes, vales verdejantes e até faz uma parada em frente à queda d'água Kjosfossen. É tão bonito que parece um passeio dentro de um cartão postal. Se você andar por algumas áreas rurais norueguesas, pode achar que entrou em um conto de fadas. Muitas casas ainda mantêm os tradicionais telhados de grama. Essa prática vem da Idade Média e era usada para isolamento térmico, ajudando a manter o calor dentro no inverno e a casa fresca no verão. Além disso, hoje virou símbolo de preservação. A Noruega é palco de um espetáculo da natureza que mexe com a cabeça de qualquer visitante. No verão, em algumas regiões, o sol não se põe por meses inteiros, criando o fenômeno do sol da meia-noite. Já no inverno, acontece o oposto. Noites que duram semanas, mergulhando cidades inteiras na escuridão quase absoluta. Essa realidade influencia até a saúde e o humor das pessoas, que precisam se adaptar com lâmpadas especiais para manter a mente equilibrada. Os noruegueses adoram sauna, mas eles levam a experiência a outro nível. Depois de suar bastante no calor seco, é tradição mergulhar direto em um lago gelado, ou até em um buraco no gelo durante o inverno. Parece loucura, mas eles acreditam que isso fortalece o corpo e a mente. Aliás, para os noruegueses, tomar banho de mar no inverno não é algo raro, é uma prática comum chamada vinterbadding, banho de inverno. O cofre do fim do mundo fica na ilha de Spitsbergen, no arquipélago de Svalbard, a cerca de 1.300 quilômetros do Polo Norte. Construído dentro de uma montanha de pedra gelada, ele armazena mais de 1 milhão de amostras de sementes de todos os cantos do planeta. O objetivo é proteger a biodiversidade agrícola caso ocorra guerra nuclear, desastres climáticos ou até mesmo um apocalipse. O local foi escolhido por ser geologicamente estável e naturalmente congelado, o que ajuda a conservar as sementes sem depender de energia elétrica. Ele é tão seguro que é chamado de Arca de Noé vegetal da humanidade. Na Noruega, a relação com a natureza é quase espiritual. Existem milhares de cabanas chamadas hytter, que ficam espalhadas pelas montanhas, florestas e fiordes. Muitas não têm eletricidade nem água encanada, são simples, mas é justamente isso que atrai. Elas podem ser privadas, herdadas por famílias há gerações, ou públicas, administradas pelo Clube de Turismo Norueguês.
Qualquer um pode alugar por preços acessíveis e viver dias desconectado da correria, apenas com lareira, pesca, caminhadas e contemplação. É um costume tão forte que praticamente toda família norueguesa tem ou aluga uma hytte pelo menos uma vez por ano. Na Noruega, existe uma lei chamada Allemannsretten, que dá a todos o direito de caminhar, acampar e colher frutas silvestres em praticamente qualquer lugar do país, mesmo em terras privadas. Ou seja, você pode montar sua barraca perto de um fiorde ou colher mirtilos no quintal de alguém sem problema. Essa lei reflete a relação profunda que os noruegueses têm com a natureza. É como se o país fosse de todos. Na Noruega existe um queijo chamado brunost, que traduzido significa queijo marrom. Ele tem um sabor adocicado e uma cor caramelo porque é feito com o soro do leite caramelizado. Para muitos estrangeiros, o gosto é estranho, mas para os noruegueses é quase um orgulho nacional. Eles comem brunost no café da manhã, derretido sobre pão ou waffles. É tão querido que já foi até levado para o espaço por astronautas noruegueses. Muita gente associa a Noruega só ao frio e neve, mas no verão, as ilhas Lofoten revelam um cenário inesperado. Praias de areia branca e mar azul turquesa que parecem tropicais. As mais famosas são Haukeland e Uttakleiv. A água, no entanto, é congelante, raramente passando dos 12 graus Celsius mesmo no verão. Apesar disso, surfistas do mundo inteiro vão até lá porque as ondas do Ártico são desafiadoras. Imagine surfar com montanhas nevadas ao fundo, é surreal. Em várias cidades norueguesas existem as chamadas bibliotecas livres, pequenas cabanas de madeira espalhadas pelas ruas onde qualquer pessoa pode deixar ou pegar um livro, sem burocracia, sem registro, sem prazo de devolução. É quase como um pacto silencioso de confiança entre a comunidade. A ideia é simples: compartilhar cultura. Esse detalhe mostra o quanto a Noruega valoriza a educação e a confiança mútua no dia a dia. A festa de formatura norueguesa é uma das tradições mais bizarras e únicas do país. Todo ano, entre abril e maio, os estudantes do último ano do ensino médio participam do Russefeiring. Eles vestem macacões coloridos, vermelhos, azuis, pretos ou verdes, dependendo do curso, e passam semanas em festas sem parar. O ponto alto são os ônibus do Rus, que os grupos de estudantes alugam e decoram com luzes, som potente e grafites, virando verdadeiros clubes noturnos sobre rodas. Durante esse período, os jovens fazem desafios engraçados ou até constrangedores, como beijar desconhecidos, correr pelados na neve ou passar a noite inteira acordados. Apesar de ser antes das provas finais, é levado tão a sério que virou parte da cultura nacional. A Noruega tem uma ligação fortíssima com o mar. A costa do país é uma das mais recortadas do mundo, cheia de fiordes e ilhas, tanto que se fosse esticada, teria quase o tamanho da linha do Equador. Além disso, a Noruega é dona de uma das maiores frotas mercantes do planeta, mesmo tendo uma população pequena. O vilarejo de Hel fica perto de Trondheim, no centro da Noruega, e tem pouco mais de 1.500 habitantes. O nome Hel, na verdade, vem do nórdico antigo Helir, que significa caverna. Mas o trocadilho em inglês acabou tornando o lugar famoso no mundo inteiro. O ponto mais curioso é a estação de trem, onde os turistas adoram tirar fotos com a placa Welcome to Hel. E sim, no inverno a temperatura chega facilmente a 20 graus Celsius, então literalmente o inferno congela. Se para muita gente esquiar é um esporte de luxo, na Noruega é quase como andar de bicicleta. O país é considerado o berço do esqui moderno, e lá a prática faz parte do dia a dia. Crianças aprendem a esquiar antes mesmo de andar de bicicleta, e muitas pessoas vão trabalhar esquiando durante o inverno. Não é exagero. Para os noruegueses, o esqui não é só esporte, mas parte da cultura nacional. A Noruega é um país fascinante porque mistura tradição, natureza extrema e modernidade em um só lugar. Quando falamos da comida, por exemplo, ela reflete o frio e a necessidade que os noruegueses tiveram de aproveitar ao máximo o que a terra e o mar oferecem. O prato nacional é o fårikål, um ensopado de carne de carneiro com repolho. Simples, mas que representa bem o espírito de aconchego em família durante os meses frios. Já o kjøttkaker, almôndegas grandes servidas com batata, molho marrom e legumes, é o prato do cotidiano, quase sempre presente nas casas do país. Mas existe também o lutefisk, talvez o mais curioso e polêmico, bacalhau seco tratado em soda cáustica e depois cozido.
Ele fica com uma textura gelatinosa que pode ser estranha para muitos, mas continua sendo uma tradição forte, especialmente no Natal, quando famílias se reúnem para manter vivo esse costume. Isso mostra que a Noruega não vive apenas da imagem de país moderno, mas valoriza práticas que vêm de séculos atrás. O cotidiano na Noruega é marcado por um equilíbrio raro entre trabalho e vida pessoal. As jornadas de trabalho são geralmente curtas, 37,5 horas semanais, em média. A pontualidade é levada a sério, mas ao mesmo tempo há um enorme respeito pelo tempo livre. Depois do expediente, a prioridade é a família, os amigos e a vida ao ar livre. Existe até uma palavra-chave para entender o estilo de vida norueguês, friluftsliv, que significa vida ao ar livre. Não importa se está chovendo, nevando ou ensolarado, eles valorizam sair para caminhar, esquiar, pescar ou simplesmente respirar o ar fresco. Outro ponto marcante é o senso de comunidade e confiança. A Noruega é um dos países mais seguros do mundo, e isso se reflete no cotidiano. Crianças pequenas podem andar sozinhas de ônibus, bicicletas ficam destrancadas em muitas cidades e existe uma confiança geral no sistema público. Além disso, a sociedade norueguesa é extremamente igualitária. O abismo entre ricos e pobres é pequeno, a educação é gratuita e de qualidade, e a saúde pública cobre todos. É um lugar onde a sensação de justiça social realmente faz parte do dia a dia. À noite, a vida norueguesa ganha outro tom. Em cidades grandes como Oslo, há bares modernos, casas de show e uma cena forte de cervejas artesanais, especialmente em bairros jovens como Grünerløkka. Bergen, com sua alma universitária, tem muitos pubs e lugares com música ao vivo, e Tromsø, conhecida como a Paris do Norte, surpreende porque mesmo no inverno, quando a escuridão domina por meses, a vida noturna continua viva. O curioso é que, por causa do preço alto do álcool, existe uma cultura de se reunir em casa primeiro, fazer o famoso pré-party e só depois sair para bares ou clubes. No inverno, em cidades de esqui, a tradição é a festa après-ski, enquanto no verão, com o sol da meia-noite, as pessoas praticamente perdem a noção do tempo, já que a noite nunca chega de verdade. E falando em noites, nada é mais impressionante na Noruega do que a aurora boreal. Ela é resultado de partículas vindas do Sol que colidem com a atmosfera terrestre, criando aquelas cortinas de luzes verdes, violetas e às vezes vermelhas que parecem dançar no céu. O norte da Noruega é um dos melhores lugares do mundo para ver esse espetáculo, especialmente Tromsø, as Ilhas Lofoten e até mesmo Svalbard, onde é possível observar auroras mesmo durante o dia polar. A temporada ideal vai de setembro a março, e não há nada que se compare à sensação de estar diante de um fenômeno natural tão mágico e imprevisível. Mas se a aurora pinta o céu, são os fiordes que moldam a terra norueguesa. Eles foram formados por geleiras gigantes que, ao derreter, abriram vales profundos e permitiram que o mar entrasse. Navegar por um fiord é como estar dentro de uma catedral feita pela natureza, com montanhas íngremes ao redor e cachoeiras caindo direto da rocha. O Geiranger Fjord, por exemplo, é famoso pelas Sete Irmãs, uma série de quedas d'água espetaculares. Já o Nerøy Fjord é tão estreito que parece um corredor mágico, enquanto o Sognefjord é o maior e mais profundo de todos, chegando a mais de 200 quilômetros de extensão. Esses lugares não são só bonitos, eles foram fundamentais para o modo de vida dos vikings, que usavam os fiordes como rotas de navegação e hoje são um dos pontos turísticos mais visitados da Noruega. No meio dessa paisagem, a vida selvagem também impressiona. Nas florestas, os alces aparecem como gigantes silenciosos. As renas, criadas pelos povos Sami, continuam sendo parte central da cultura do norte. E no Parque Nacional Dovrefjell ainda é possível ver o boi almiscarado, um animal pré-histórico que sobreviveu desde a Era do Gelo. Carnívoros como o lobo, o urso pardo, o lince e até o carcaju ainda habitam algumas regiões, embora de forma mais discreta. No litoral, aves como o papagaio do mar, com seu bico colorido, e a águia de cauda branca, com suas asas enormes, dominam os céus. Já no mar, orcas e baleias jubarte são vistas no norte durante o inverno, seguindo os cardumes de arenque, e em andenes é possível observar cachalotes. No arquipélago de Svalbard, no extremo ártico, vivem os ursos polares, além de morsas e uma subespécie única de rena adaptada ao frio extremo. É como se a Noruega fosse um verdadeiro santuário natural.
Falar da Noruega é falar de contrastes climáticos. No litoral, banhado pela corrente do Golfo, o inverno pode ser até suave comparado com outras regiões do mesmo paralelo. Mas basta se afastar para o interior ou subir para o norte que tudo muda drasticamente. Neves pesadas, temperaturas abaixo de 20 graus Celsius e noites longas. Depois de tudo isso que você descobriu sobre a Noruega, me conta, esse país não parece um verdadeiro exemplo de prosperidade, organização e qualidade de vida? Será que ele merece mesmo estar entre os melhores lugares do mundo para se viver? Eu quero muito saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, porque sua visão faz toda a diferença. E olha, se a Noruega já te surpreendeu, se prepara, porque a Suécia vai te deixar de boca aberta. Lá tem curiosidades incríveis, paisagens de tirar o fôlego e até umas histórias bem inusitadas. Clica no vídeo que está aparecendo aí na tela e vem comigo continuar essa viagem. Este conteúdo foi produzido com fins educativos e documentais. Nosso objetivo é valorizar e divulgar a cultura, a natureza e as tradições da Noruega de forma respeitosa.